a descarbonização deixou de ser um objetivo, uma meta, e passou a ser um imperativo. Um imperativo em todas as áreas, econômica, política, social. Não tem espaço que não passe pela agenda da descarbonização. Mas é interessante também falar que nada disso vai acontecer da noite para o dia. Nós vamos ter um processo, uma transição, uma jornada. E estar falando sobre isso tudo aqui nos Emirados Árabes não podia ter um lugar melhor para ter essa conversa, porque essa transição terá que contar com os países que são grandes produtores de energia. É verdade, aí as pessoas vão dizer, não, mas tudo bem, mas tem muito ruído, tem muito país que está em ciclo diferente, a ideologia tem um impacto, e é verdade, né? A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, essa é uma discussão muito candente, muito forte, até essa realidade que nós estamos vivendo até chamam de guerra comercial e tudo isso terá um impacto na agenda climática, não tem a menor dúvida, mas nada disso vai reverter o curso, né? Pode ajustar o curso, mas não vai reverter. Eu até não vou falar de guerra comercial aqui, eu sei, sendo de OMC, todo mundo espera que eu vá falar sobre isso, não vou falar sobre isso, embora, claro, nas perguntas e respostas, se vocês quiserem, eu possa aprofundar um pouco essa discussão. Agora, por que esse processo não terá volta, né? Ele não terá volta por coisas muito simples e muito óbvias, né? A primeira delas é porque o setor privado já comprou essa agenda. Não adianta, o setor privado já fez bilhões de dólares em investimentos no mundo inteiro, né? E esse dinheiro não vai ser jogado fora, não é realidade. Então, ele vai continuar acontecendo e esses investimentos eles vão continuar fluindo. O segundo ponto muito importante é que o consumidor também já comprou essa agenda, não adianta. Aí você vai dizer, não, mas eu conheço muita gente que não comprou. Eu falei, tudo bem, mas tem muita gente que comprou, né? E eu trabalhei no setor privado, fui vice-presidente de uma grande corporação americana, inclusive, e uma grande corporação ela não pode ignorar nem 10% do seu mercado. Imagine 30%, 40%, 50%, 60% do seu mercado. E o consumidor comprou essa ideia. Então, isso também vai fazer com que a agenda continue. E, finalmente, esses investimentos que eu falei que não podem ser revertidos, tem exemplos muito óbvios. Na União Europeia, por exemplo, teve agora, há pouco tempo atrás, vocês vão se recordar, um certo ajuste no Green Deal, né? Mas uma coisa é você ajustar, outra coisa é você matar. O Green Deal continua muito vivo, muito obrigado, e ele vai continuar, com todas as suas imperfeições, com todas as suas nuances, mas ele vai continuar. Nos Estados Unidos, 80% dos gastos do IRA, que é o Inflation Reduction Act, né, 80% dos gastos feitos pelo IRA, e o IRA ele tem uma boa parte dele com dispositivos ambientais, 80% desses investimentos foram feitos em estados republicanos, né, com grandes empresas, com grandes setores da sociedade desses estados se beneficiando. Então, por exemplo, uma reversão legislativa apenas da agenda climática do IRA não vai acontecer. É simples assim, né? E o Brasil, como é que o Brasil se coloca, né, nesse contexto todo? Primeiro, o Brasil tem o compromisso de ser um protagonista global. As metas que nós adotamos na COP28 são muito ambiciosas, de desmatamento completamente zerado até 2030, descarbonização completa até 2050. Tem muito país que fez isso também. Executar é outra conversa. O Brasil lidera a produção de energia renovável com uma matriz elétrica 93% de energias limpas. A média mundial é 28%, para vocês terem uma ideia. Esse número 93, ele sobe um pouco, desce um pouco, depende das condições climáticas, chuva, um monte de coisa. Mas o patamar é aquele lá. E com esse novo plano de transição ecológica, o governo espera, ou projeta pelo menos, R$1 trilhão em despesas, em investimentos verdes até 2030, né? E a expressiva maioria, eu diria até quase totalidade desses recursos, virá do setor privado. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas o que é mais importante nesse processo todo é notar que a transição energética ela não é mais apenas uma
ambição laudável, uma coisa legal de ser feita, ela passou a ser uma oportunidade de negócio, né? Sobretudo para um país que pode exportar essa energia limpa de várias formas, não exportando energia necessariamente, mas está dentro dos produtos, está dentro dos serviços e até por meio de ofertas mandatórias, offsets, né? Mandatórios ou voluntários de descarbonização. E aí uma mensagem-chave que eu acho que nós temos aqui é que o Brasil está preparado para liderar a bioeconomia global. É uma questão de determinação política, de ambição nas metas e de realismo nas metas. Qual é a força do setor privado nesse processo? Essa transição não vai acontecer sem ele, tá? Isso é muito, muito, muito claro. A transição energética, ela passou a ser vista também pelo setor privado como uma oportunidade, e aqui vão uns númerozinhos que são bons para demonstrar isso tudo. As empresas que adotam estratégias importantes de ESG, elas têm valor de mercado, em geral, 23% superior às outras. Isso é um estudo da Harvard Business Review. O mercado voluntário global de carbono pode atingir até 250 bilhões de dólares até 2030. E o Brasil estaria entre os 5 maiores emissores de crédito de carbono florestal. A própria Ambipar, só a Ambipar, uma empresa, investiu mais de 2 bilhões de reais em soluções de descarbonização e gestão ambiental nos últimos 5 anos apenas, e está presente em mais de 40 países. E eu mesmo sou testemunha, eu estive na China recentemente, conversando com autoridades chinesas, e quando eu falei um pouco da Ambipar, do processo de sustentabilidade das soluções que estão sendo desenvolvidas no Brasil, o interesse foi enorme, enorme, não é pouco não. Queriam continuar conversando, estamos marcando, meu companheiro Telo ali está ajudando, ele vai estar na China, né, daqui a pouco também. Ou seja, a descarbonização ela deixou de ser um custo apenas, ela ainda é um custo, não vamos ignorar isso, ela continua sendo um custo, mas é um custo de investimento, e ele é um vetor de competitividade e de diferenciação nos mercados mais sofisticados. Outra coisa importante no Brasil, em particular, é escala. Não adianta você ter projetos muito bonitos, que funcionam direitinho, projeto piloto, se não tiver escala, você não vai ter a oportunidade de viabilizar o investimento e de proporcionar a rentabilidade necessária. E veja aqui alguns números impressionantes, né? 60 milhões de hectares disponíveis para restauração e para agroflorestas. Adoção de Nature-Based Solutions, né, que a gente fala, a adoção dessas NBS, ela pode gerar até 20 bilhões de dólares ano, tá, em créditos de carbono para o Brasil. E o investimento em bioinsumos, biocombustíveis, economia circular, gestão de resíduos, isso tudo representa um mercado potencial de 100 bilhões de dólares até 2035. E esse número sem falar com a regulamentação e aprovação e adoção, por exemplo, de biocombustíveis sustentáveis para aviação, para marítimo, tudo isso tudo vai escalar de uma maneira extraordinária. Ou seja, o setor privado que está aqui reunido, que eu acho muito importante, tenha presente que o papel fundamental do setor privado é orientar e educar até os governos, né? O governo faz o melhor que pode, entende, tem sua orientação, tem sua visão de futuro, mas é quem está na trincheira, é quem está no terreno, identificando a oportunidade, identificando o desafio. Esse é que pode dizer para o governo, olha, faz isso aqui que vai dar boa, né? Ou, que também acontece, né? Não faz isso porque é um tiro no pé. Vai demorar um pouquinho, mas é um tiro no pé, vocês vão se dar conta, vão ter que dar para trás. E 99% das vezes acontece exatamente isso. O governo adota e depois tem que voltar atrás, porque foi avisado, mas não ouviu. Então, o setor privado tem que ser ativo, ele não pode ser reativo. Eu vejo muitas vezes, conversando com empresários, a coisa, vamos ver o que o governo faz. Não vamos esperar ver o que o governo faz. Vamos ajudar o governo, vamos sair na frente, orientando, dizendo o que a gente acha que deve acontecer. É aí que nós estamos cumprindo o nosso papel de educar, informar e catalisar os esforços do governo, transformando compromissos em ação, né? Eu acho que isso é importante.
durante as COPs, né, eu tive várias delas, eu tenho certeza que muitos de vocês também, a gente fala muito de compromissos, temos compromisso com isso, temos compromisso com aquilo, não sei o quê. Difícil é você transformar esses compromissos todos em ações que vão ter impacto no terreno. E esse eu tenho conversado bastante com o Itamaraty, com o Ministério do Meio Ambiente, que estão à frente ali da COP30, e o foco principal do governo hoje é, justamente na COP30, dar um passo nessa direção, de sair dos compromissos, sair das negociações, para não ficar esperando que o firmamento se alinhe, antes de começar a tomar as ações e fazer as medidas necessárias. E o setor privado brasileiro, não tenho a menor dúvida, e espero que mundial, esteja pronto para ajudar nesse esforço. É isso, então. Muito obrigado a todos.